Boa noite a todos, todos os que estão ouvindo, vendo, assistindo o AsaCast, segundo episódio. E quero fazer aqui menção dos nossos patrocinadores nessa noite, que é o que está sempre nos patrocinando, nos bancando nesse, nessa nova modalidade aí do Aeroclube de Blumenau. Hangar 33, Flyjet Aviation, Van Hall, Nuvme e também o próprio Aeroclube de Blumenau. E nessa noite, o nosso entrevistado é o Silvio Faustino. Boa noite, Silvio. Silvio é o nosso mecânico, é o responsável pelas aeronaves aí do Aeroclube de Blumenau. E também tem algumas resenhas aí para a gente contar, né, ô Silvio, da tua trajetória na aviação, da tua vida na aviação. E boa noite. Vamos começar a brincadeira aí. Boa noite, Andrei. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para colaborar com esse evento. Ô Silvio, me diz uma coisa, como é que entrou a aviação? Como é que começou a aviação aí contigo aí na tua trajetória? Com qual idade? Onde é que tu começou a se apaixonar pela aviação? Bom, eu comecei lá em 88. Eu morava ao lado do Aeroclube de Rio do Sul, né? Na época era Aeroclube de Planadores Alto Vale. E a gente sempre estava aos finais de semana, os sábados, lá, aquele moleque, o rato de hangar, né? E num convite do seu Germano Prunhagen, né? Ele na época ele tinha um Cessna Skymaster, houve um incidente com ele e eu comecei na aviação como auxiliar para recuperar essa aeronave. E foi montada a oficina lá, a Rimaer, e eu continuei como funcionário da Rimaer, né? Fui como auxiliar até 92, porque em 91 fui servir na FAB, comecei com 14 anos lá, né? E daí retornei no final de 91 e em 92 eu voltei para Londres para oficina, né? Mas teve ali umas intercorrências, porque na época a pista estava sendo asfaltada e era uma obra pública, ela parou e não podia chegar a aeronave para fazer a manutenção e a oficina acabou suspendendo as atividades. E nessa suspensão eu acabei entrando na Polícia Militar. Né? Hum. Em 92 mesmo eu entrei na Polícia Militar e tanto é que eu sou sargento da reserva da Polícia Militar e trabalhei de 92 até 93 aqui em Blumenau, porque eu entrei aqui em Blumenau na Polícia Militar, e depois fui para Rio do Sul. Né? E na época era a quarta companhia do 10º Batalhão aqui de Blumenau, e que depois acabou virando o 13º Batalhão, que até hoje é sediado em Rio do Sul. Sim. Mas nunca larguei a aviação. Tem aquela, tirava a escala de plantão, chegava em casa, aeroclube, né? Sempre trabalhando freelance e tal, né? Fazendo, principalmente na parte de telagem, algumas inspeções. E fui tocando a vida assim. Depois acabei indo para a Polícia Ambiental. E na Polícia Ambiental eu fiquei até 2002. 2002 eu fui para Minas Gerais fazer um curso porque eu tinha experiência, mas não tinha as carteiras. Sim. Então, fiquei 1 ano e meio em Itajubá, lá na Elbrás, né, fazendo esse Então, curso a tua iniciação na aviação, ela começou lá na Rimaer, lá na em Rio do Rimaer. Sul, e depois, quando tu entrou na Polícia Militar, que você deu de encontro aí com as carteiras de mecânico e tal, daí aí começou a tua vida, vamos dizer, na questão da aviação mesmo, sendo mecânico, é isso? Sendo mecânico, E né? daí quanto tempo tu trabalhou lá, e como é que foi a experiência, assim, com que aviões tu trabalhou? Parece que helicóptero também, tudo, né? Eu trabalhei com a linha Piper, os Bueiro, né, Cessnas, e daí quando em 2008 que eu fui para o Batalhão de Aviação da PM, na época era o GRAER. Eu tive mais o contato com os helicópteros. Aí fiz os cursos de especialização, né, tanto motores da linha Arriel, do Grupo Safran, e também da linha Agusta e do motor AW109 MK2, que é o que equipa o AW, Koala, o Koala, Koala, né? o Que AW109. hoje ele virou, o Koala ele virou agora uma fábrica da Leonardo, né? Isso, É isso, né? isso. Na realidade, ele é Augusta Westland, né? Uhum, Que é uma parceria aí com a Westland aí, com os uhum, americanos, né? uhum, uhum. E lá também a gente também tinha já os Cênicas, tinha Corisco, mas sempre trabalhando na aviação, né? Apesar de ser novo, mas na aviação tu tá há bastante tempo, Tem né? mais tempo. Como eu sempre digo, eu tenho mais tempo de aviação do que de polícia. De polícia, é Exato. verdade, é. E aí tu ficasse nessa área, assim, na área da polícia, sendo mecânico, né? Quanto tempo? Quando é que tu te Eu, aposentou, vamos dizer assim? eu fui para reserva em janeiro de 2017, né? Uhum. Então até 2015 eu fiquei por lá.
porque depois eu estou trabalhando na Defesa Civil também, depois que eu saí, né. Uhum, Voltei para minha terra, né, uhum. para Londres, Contas. né, e comecei tra Ser voluntário, bombeiro voluntário, né? sim, sou bombeiro voluntário. Sou na realidade sou até dia 6 de outubro, eu sou comandante lá do bombeiro voluntário de Londres, Bombeiro voluntário. Olha né. que legal. Só que, assim, ó, não eu pedi a minha exoneração pensando na saúde, operacional do bombeiro, Sim, porque não tem como conciliar um comando, trabalhando aqui em Blumenau e ao mesmo tempo os afazeres do bombeiro, né, da sim, parte operacional, porque ele é uma associação, tem um sim, presidente, tem uma diretoria, e o comandante ele cuida da parte operacional, que é, né, sim. desde dos equipamentos até mesmo na gestão das ocorrências, né. Mas quando eu tô para lá, os finais de semana eu tô para lá, eu tô sempre no bombeiro, né. Sempre pra lá. É até um fato Mas curioso, agora tu sai do comando, ó, agora em outubro? saí do comando, mas continuo como bombeiro, né, Continua como bombeiro. tirando meu Fica plantão um pouco normal. mais leve, vamos dizer. Tirando um pouco das responsabilidades, né. Sim, sim. Mas quem vai assumir é uma pessoa que é extremamente competente, né, Legal. já foi competente, já É foi para com quem não sabe, né, Londres eu acho que não tem bombeiro, realmente é voluntário é mesmo, não voluntário. tem um O bombeiro quartel. militar não. Não tem, né? Tem o quartel do bombeiro voluntário, né, mas não do Sim. militar. Pertence ao quê? Rio do Sul? A região ali pertence a Rio do Sul, Ah, né. pertence ao Rio do Sul, É. legal. E aí, voltando pra aviação, né, o seu Germano, né, tu falando das datas ali me lembra passa muito, por mim é uma memória afetiva aqui, porque eu fiz planador lá, em 90 e em 88 para 89 eu solei planador também, e voava com aquela turma. O dia que teve o acidente do Quilo Papa Oscar, eu estava lá voando de aeromodelo também, Uhum, foi um final do dia, né, estava uhum, voltando de São Paulo, né, uhum. e foi uma fatalidade, né, mas não morreu ninguém, todo mundo saiu bem. Acabou o combustível, né, foi isso, né? Foi uma pane seca. Foi uma pane seca. E o Sky Master, eu sou apaixonado do Sky Master, já te falei isso, né? Já. Eu tô doido pra tô buscando algum aí, eu gosto do Sky Master, acho um Uhum. avião foi um dos primeiros aviões que eu voei na minha vida, quando eu era guri ali, que ficava ali, piá em volta dos hangares ali, o Germano ia fazer um voo, ele: "Pula aí, vamos dar um voo junto", e eu me apaixonei pelo Sky Master, por causa do seu Germano. Uhum. Depois ele teve o Delta Echo Mike, né, Delta com Mike. que parece estar no Ferro Velho em Curitiba ali, em cima, não É, sei se tu sabe. não, eu até andei procurando no Rabi, né, ele ainda está ativo, porém ah, o certificado é Cancelado. cancelado, né. É, ele tá lá no eu sei porque eu já vi ele lá. Ele tem um ferro velho que vai, pra São Paulo, na 116, Uhum, e esse deve ter arrematado, alguma coisa assim, e ele pegou, ele pintou de amarelo, todo de amarelo, e pendurou assim em cima do ferro é, velho. Eu tentei comprar um avião uhum, pra não para voltar a voar, mas para pendurar ele. Eu sou apaixonado uhum. pelo Skymaster, né. E o Quilo Papa Oscar, eu acho que daí depois ele acabou vendendo em peça e tal, Em peças, né. daí foi embora. Ainda existem algumas chapas que na época a gente fabricou, né, Sim. e não chegaram a ser instaladas, ainda tem lá algumas Legal. coisas lá, Sky Master é uma lenda, né. o Quilo Papa Oscar era maravilhoso aquele avião, porque além da própria pintura dele Sim. era uma pintura, bonita, né, Bonito, original de época, original, né. né, e ele já vinha com o sistema Hobston, né, Isso. então, eh, pra operar em pista mais curta com Sim. pouca, infraestrutura O era o ideal. House Stall, para quem não conhece, é quando, o próprio flap, ele também flapeia É o flaperon, o né. flaperon, o aileron, ele vira também um flap, então ele consegue voar um pouco mais lento, né, Isso, ou decolar melhor e pousar melhor, mais lento. isso. Então é um baita avião, né. Uhum. Nos Estados Unidos ele serviu, na guerra do Vietnã, 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 e os Estados Unidos usou muito essa aeronave para vigia das áreas, né, de isso, fronteira. isso. Eu acho que o motor era um pouco diferente, né, eu acho É, que era eles andaram remotorizando, né, sim, tiraram os 2 motores 220, continentais, né, sim. e botaram uma PT-6 na frente, uma Pratt Whitney, Hum, né, mas não supriu as necessidades como ele era antes. sim, Ele voava melhor com os 2 2 motores, continentais. olha só. Ô Silvio, e vamos lá, né, para nós entrar um pouquinho na questão do aeroclube, tu já conhecia o aeroclube de Blumenau, né, o Silvio, para quem não conhece, ele iniciou esse ano aqui, né, só que a gente sempre teve contato com o Silvio, né, ele era também um dos mecânicos que estavam sempre aqui trocando ideia com o antigo mecânico, sempre assinando junto, né, conferindo as coisas, porque sempre tem que ter um junto, né, o Silvio, depois pode explicar melhor. Mas o mais legal disso aí tudo é essa tua força de vontade de ter vindo para cá, né, pra Blumenau. Isso aí foi uma alegria para nós, porque, assim, o gabarito de um mecânico como o Silvio, né,
um mecânico que, poxa, já trabalhou com turbina, né, e está aí servindo o Aeroclube Blumenau, servindo os aviões do Aeroclube, e também a gente tem a oficina que, faz muito serviço para terceiro também. Conta um pouquinho aí da história do Aeroclube, das resenhas, pode ficar à vontade aí, sim. Com o outro mecânico, era o responsável técnico, a gente Sim, teve, ele já Marcos. tinha isso, o Marcos já tinha, nós começamos na Rimae, Ah, o trabalhando Marcos também, claro, então claro, assim, ó, Marcos também. só que naquela época ele tinha se acidentado e tal, Sim. né, Uhum. mas ele era o responsável, o técnico lá Sim, na época, já desde a época de 88, 89, lá na Rimae. sim. Então, eu já tenho esse convívio com ele há muitos anos, né? São aí praticamente aí, na realidade já completou 36 anos na aviação, né? Então, aí ele na conversa vai, conversa vem, aí eu acabei aceitando, né? Vindo para cá, porque em uma oficina tu tem que ter um mecânico executor e Claro. e um mecânico responsável técnico, Sim. né? E o Marcos era o responsável técnico e eu fazia a parte operacional, né? Uhum. Que é a parte do executor. E fomos indo, tal, no final da história acabei Ficando direto. ficando direto aqui como executor do aero da oficina do Aeroclube. Legal. E assim, a gente gosta sempre de falar isso, né, não somente para os alunos, para os sócios, mas para você que nos assiste, né, a responsabilidade que é e, assim, a eficiência que é estar com um bom mecânico, né, é um mecânico que ele não começou ontem, né, 30 e quantos anos? 36. 36 anos de mecânico, né, 36 anos que entende de avião. A gente sempre brinca, eu, o Sérgio, alguns da diretoria, olha, o Silvio, a linha do Silvio é essa, não pode ser para lá e nem para cá. A linha do Silvio é reta, né? E é verdade, né, Silvio? E isso nos dá muita segurança. Eu como presidente, o Sérgio como vice, a diretoria, às vezes a gente olha para um para o outro assim, fica até um pouco chateado, pô, mas o Silvio acha até cabelo de sapo. Pois é, mas isso faz parte, né, Faz da parte. segurança, né, Silvio? Na realidade a segurança operacional ela tem que ser minuciosa, sabe. Uhum. Mesmo assim mesmo com o Maurício e o Moisés, que são os Sim, seus auxiliares, auxiliares ali, né, né? eh a gente sempre tem que ser usa a frase 4 olhos, né. Sim. Então mesmo eu fazendo, eu peço para verificar. Hoje inclusive foi um caso Uhum. numa inspeção que a gente fez numa das aeronaves, Sim. eu fiz o procedimento e disse: "Maurício, confere". E é até bom para ensinar, né, porque Sim, os auxiliares, para quem não sabe, são os auxiliares mecânicos que estão fazendo horas para tirar a carteira. para tirar a carteira. Para ele tirar a carteira de mecânico, ele tem um número de horas e um tempo, acho que Eu é tenho 2 anos, né? Era 2 anos, passou para 1 ano e 8 meses agora. É 1 ano e 8 meses, e ele tem que fazer isso. Então o Silvio também está supervisionando esses mecânicos para um dia se tornar o mecânico que a gente fala de carteira, né. Eu tenho. Então isso é muito importante. E tu fazendo isso também ensina eles, né, Silvio, Ensino. dá habilidade para eles, né. É. Não, claro, e até na questão, eh, da mesma forma que eu falei lá do bombeiro da saúde Sim, operacional, eu digo da saúde operacional da oficina, claro. né. Então, assim, ó, na saúde operacional da oficina, não é eu meter a mão e fazer tudo. Eu tenho que deixar fazer, claro, e depois eu confiro, ou estou do lado para verificar como estão fazendo. Sim. E assim, ó, graças a Deus são 2 meninos bons, né, É isso o Moisés e o o Júnior, Maurício, né, o a Maurício. gente chama de Júnior, né, É, mas é o Maurício, mas são uns moleque bom aí sim, e a gente gosto muito de trabalhar com eles, né, sim, entendem. Um é agitado, o outro é mais quieto, então assim, sim. ó, uniu tipo assim, o café com açúcar com leite, né, Café com leite. né, Legal, então legal. é bom trabalhar com os moleque e eles são bem interessados inclusive. Legal, legal. E essa unidade, né, hoje somos em 3 aqui, né, mecânicos, mais o pessoal do CTM, que tem mais 2, né, se Mais quiser 2, citar o nome é, deles até para sim, falar. é o Guilherme e o Miguel. Miguel, são 2 trabalhos CTM, então, assim, existe uma movimentação, né, às vezes as pessoas não vê por trás a alma, né, da escola ou até mesmo das aeronaves que a gente acaba cuidando, né, da redondeza aqui, né. Pô, tem RV10, RV7, RV9, tem aí direto Tupi, É, Curisco, Curesco, os aviões agrícola, né, até isso, temos um avião agora aqui, como é que é, um Ipanema? o Pauni, Vai ter um Pauni, Piper e então Pauni. nós somos certificados do Pauli também. Então o Aeroclube Blumenau ele é certificado de muitas aeronaves, né. E eu falo para muitos amigos meus, eu tenho um RV7, às vezes não, faço tudo aqui no Aeroclube. Então e a forma de fazer no Aeroclube, é aquela linha de olhar como se fosse ou como é, né,
um avião homologado, né? Né? Vocês não, não, porque é um experimental, vou ali, vou fazer o beabá e vai embora. Não, ele é como se fosse um avião homologado, dentro da planilha, dentro das coisas escritas, pode falar um pouquinho mais disso também, porque o nosso ouvinte também, muitos têm RV9, RV7, RV10, que acabam às vezes não entendendo essa diferença, sabe, Silvio? Uhum. E também saber como tu trata essas aeronaves. É, assim, ó, o olhar é o mesmo, sabe? Uhum. Independente seja uma aeronave experimental ou uma aeronave homologada. E as aeronaves experimentais, a gente tem uma F100, que são uma ficha de inspeção que tá lá no site da ANAC, tu pode baixar e para poder fazer. Eu, eu, eu nunca faço, eu faço aquilo que está ali descrito, porque essa documentação ela tem que acompanhar a aeronave, mas eu faço os outros, aqueles detalhes, sabe? Aquele pouco a mais. Ah, aqui não está escrito, mas pô, aqui Sim, é que uma. tu já passou por isso, já viu Sim. alguma coisa, acaba te chamando a atenção para tu conferir. Até no RV do seu Jader, né? Sim, o Que, Jader aconte, fala uma que, história. que aconteceu lá com. Não, era um dispositivo que não era para soltar, veio de fábrica e a Sim, gente acabou melhorando esse dispositivo, sim. né? Utilizando, inclusive. E a fábrica, aquele incidente que teve, a fábrica, ela não recomendou travar aquilo, né? Não, Ela não né? recomenda, né? Não recomendou. O seu Jader repassou para eles Hoje eu viro um boletim, né? e eles estavam com um grupo de engenharia lá para que utilizasse de repente, não de repente o mesmo, mas algo no mesmo sentido, né? Uhum. E da maneira que eu fiz lá, Foi aprovado. ele vai pro pedestal de velhinho e não vai sair de lá. Legal, legal. Então são coisas assim que a aeronave aqui ela é tratada, mesmo experimental, tratada como se fosse homologada. Exatamente, sem tirar e sem colocar. Sem estresse. As revisões, a parte de análise, toda a parte de estrutural da aeronave, ela é medida e vista exatamente como tem que ser, né? Uhum, Fora a parte documental. Então, nada é feito meia boca, mesmo assim, né? uhum, Mesmo, porque é experimental, aquele negócio, não precisa, talvez, né? Não, aqui é feito numa ali. E eu falo para todos os amigos meus que trazem um avião aqui, até tem um lá de Concórdia que ficou de trazer agora, um uhum, RV7. uhum. Falei, ó, lá é a linha. E o Silvio vai descobrir. Se tem coisa errada e coisa, o Silvio, ele vai descobrir e vai te falar depois aí, né? Até queria dar um adendo lá para os meninos lá do CTM, Sim, que eu sempre digo assim, ó, eu prefiro ficar 1 milhão de vezes aqui embaixo sim. do que ficar uma vez lá em cima. Querendo estar aqui embaixo. Porque a parte burocrática, ela é cruel, né? Sim. Os meninos lá são novinhos, mas já estão perdendo os cabelos, Já. porque é muito boletim, é muita CID, é muita diretriz, então assim, ó, eles estão toda a vida em cima, sabe? Legal. Então assim, ó, começaram há pouco tempo, mas já pegaram o ritmo e estão indo muito bem. De novo, né, até para falar para o nosso ouvinte, né, além de formadores de pilotos aqui em Blumenau, né, a gente brinca, mas é uma verdade, a gente acaba formando, secretários, gerentes, vendedores, Uhum. porque são alunos, Sim. que por sua vez eles acabam ficando naquele departamento, como estão os 2 meninos lá, amanhã depois concluírem as suas horas e vão embora, Uhum. mas eles aprenderam. Aprendeu no CTM, outro aprendeu aqui na secretaria, outro aprendeu no INVA, outro aprendeu a dar aula. Então, o Aeroclube, ele capacita, além da pessoa ser piloto, né? Ele capacita um pouco mais, né? Uhum. Isso é legal, isso é legal. Eles estão gostando, eles têm falado para nós aí. E até assim, ó, hoje, quem está ainda procurando as especializações para entrar no comércio de piloto, aquele que pegar uma aeronave particular que trabalhou no CTM, o empregador vai estar satisfeito, Vai estar mais completo, né? é, Ele vai porque, administrar a aeronave, né? porque ele sabe tudo que tem, onde tem que procurar, tudo tem que ser feito numa inspeção, Legal. né? A parte documental. Então, E, assim, e tu sabe que tá, só fazendo um parênteses, nós temos ali o Gustavo. O uhum, Gustavo, ele trabalhou acho que uns 4 anos no CTM, uhum, se formou, piloto, INVA tal, e hoje ele está trabalhando numa empresa que tem 2 aeronaves. uhum. E hoje ele cuida da operação das 2 aeronaves, Sim, sim. né? E ele falou isso aí. O ter passado pelo Aeroclube fez ele ensinar isso e eles economizaram em pessoa, porque acabaram pegando um piloto que entende e acaba cuidando da aeronave, Sim, porque aprendeu aqui também, é verdade. O né? Gustavo também, o Gustavo eu cheguei a trabalhar com ele aqui também, né? Então, o José também, depois veio a Maria, agora tem o Miguel e o Guilherme, que são os meninos do Legal. CTM.
É, o aeroclube sempre tem essas histórias, né. E a carteira de piloto, ô Silvio, me conta, o que que deu que tu nunca fez? Tu gosta, tu tá envolvido, Assim, ó, eu teve a gosto. oportunidade, o que que Tive, né, mas assim, na época que eu gostaria de ter estava pensando em fazer, a gente sempre trabalha por prioridades, né, sim. e naquele momento eu tinha outras prioridades, né, Uhum. principalmente na vida profissional e na vida pessoal também. E hoje eu acho que eu já passei um pouquinho da idade, não sei, Nunca mas, não, né, nunca perde uhum, tempo, sempre dá para né, fazer. e e daí assim, ó, eu gosto de fazer voar, né, Entendi. eu dizia desde o começo, né, e daí assim, tem quem voa e quem faz voar. Sim. Né. São responsabilidades diferentes, são profissões diferentes, mas claro, todas elas interligadas, né, mas cada macaco no seu galho, né. Entendi. Não, legal, porque tem alguns pilotos, alguns mecânicos que são pilotos também, né. Sim. Lógico, são pilotos de recreação, Uhum. às vezes vão junto. Bom, isso tu pode contar também para o nosso ouvinte, porque é normal o piloto ir junto, principalmente na primeira revisão, né. Sim. É normal isso, e às vezes o piloto quando ele tinha carteira acabava ele mesmo voando, né. Uhum. Mas fala para o nosso público essa pós-manutenção como é importante e é normal o piloto ir junto no primeiro voo. Sim. Eh, até por isso é uma questão de segurança operacional, né. Uhum, Então, assim, a gente recebe a aeronave, uhum. verifica todos os parâmetros, né, faz a inspeção que tem que ser feita, corrige alguns itens que não passaram no cheque de chegada, né, faz um novo cheque no final da manutenção, o mesmo cheque, tudo, verificando todos os parâmetros, desde Esse cheque é no chão, em solo, no né, solo. é, e desde cheque magneto, pressão, combustível, pressão de óleo, temperatura, né, que é de magneto, e depois parte para um voo de cheque, né. E esse voo de cheque a gente faz em torno de 30, 40 minutos, né, verifica todos os parâmetros, tal, a situação que a aeronave se comporta em voo, né, para verificar se aqueles itens que foram corrigidos foram sanados, né, e se todos os parâmetros estão dentro da normalidade. Passando nesses parâmetros, a aeronave chega no solo, é liberado pela manutenção e depois liberado pelo CTM, né. Hum. E caso não alguma coisa tenha que ser ainda corrigida, a gente corrige antes para depois liberar para operação novamente. Ah, legal. E o piloto no primeiro voo, o piloto não, o mecânico vai junto Vai com o junto. piloto para fazer esse voo de teste, né? Exato. Porque, assim, ó, os pilotos, eles conhecem a aeronave, conhecem os parâmetros, conhece tudo, Uhum. né, mas aquele olho clínico do mecânico, Sim. ele Ele custa. escutar aquele barulhinho diferente, Exato. ó, tem alguma coisa Uhum, diferente aí, uhum. né? Então isso é importante, né? Todas as revisões é muito comum, é normal, né, o mecânico fazer o primeiro voo, né? Uhum. Principalmente depois de uma revisão grande, né, umas Gra 50, umas 100 horas aí, até mesmo uma CVA, né, CVA. bom, saiu da manutenção, ela vai para o cheque operacional pós-revisão e voo de cheque. Legal. Bacana, Silvio. E concluindo aí a experiência do Aeroclube, o que que tens a falar um pouco para o nosso ouvinte, esse que está nos assistindo, do Aeroclube, Uhum. né? Que o Aeroclube eu sempre brinco, né? De clube não tem quase nada, né? Porque Aham. aqui é uma escola, é uma Uhum, empresa, né? uhum. Mas eu queria que tu passasse a impressão para aquele que está nos ouvindo, nos assistindo. Assim, ó, venham conhecer o Aeroclube, né, converse com o pessoal, né, e que eu tenho certeza que a possibilidade de ser mais um aluno e um próximo piloto vai vir. Porque eu até vou voltar um pouquinho à história, porque assim, ó, eu sou um cara, eu sou meio rígido, né? Às vezes sou até demais, sabe? Mas isso vem lá do ensinamento dos meus pais, e meu pai era policial daqueles das antigas, do bigodão, né? Sim, E já era acabei, militar. né? Já era militar, e o nosso convívio em casa era de regime militar, Sim. né? Aí eu acabei entrando na Polícia Militar, fui para reserva na Polícia Militar, e essa linha eu sigo até hoje, né, essa questão de disciplina e hierarquia, né, Uhum. respeito os mais velhos, os mais antigos, Sim, né, e saiba respeitar os subordinados, sim. né. E aqui dentro eu pensei assim: "Nah, cara, eles não vão se eu chegar lá do jeito que eu sou, eles vão acabar me dando um chute". Mas não foi isso, acabei sendo muito bem recebido, né, agradeço Hum. a oportunidade de estar aqui, né, Sim. né, eh
E vamos que nem como se diz, vida longa, Sim. que assim seja, não sei até quando, né, Vai, mas a gente quanto nós aguentar um outro, vai embora, né, Silvio? Não, para nós é uma alegria, um prazer, o Silvio está aí, tem transferido o conhecimento dele, né, conhecimento para os outros mecânicos, para as pessoas, os meninos dos INVAs, né, uhum, porque são os que mais trocam, né, uhum, eles ficam aí em média de um ano, um pouco menos, uhum, e logo vão para as companhias aéreas, né, uhum, e esses vão embora, quem fica o mecânico, o presidente, a diretoria, esses acabam ficando. Mas eles falam bem: "Não, não, o Silvio é o como é que eles falam? Que o departamento do Silvio é o coração do aeroclube, então sem lá não funciona nada". Então tá bom. Silvio, novamente obrigado, né, muito obrigado aí por ceder esse espaço, né, esse espaço aí do AsaCast, tá. É a nossa segunda entrevista, né, uhum, do AsaCast, e o AsaCast ele serve para nós divulgarmos um pouco mais o trabalho do Aeroclube, o que realmente o Aeroclube faz, contar as resenhas, porque às vezes a população não consegue entender, né, ou acho que é algo que é intocável, né. Então hoje fala com o mecânico, depois fala com o instrutor, depois fala com o aluno, e as pessoas vão começando a entender que é simples, não é algo, tão cabuloso, né, como é falado vindo lá fora. Quero fazer agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Von Hall, Flyjet Aviation, Hangar 33, Nuvme e também o Aeroclube de Blumenau. Curta, compartilha e passa para os amigos aí. Até o próximo episódio. Voe!